Marcos 14, 32 ao 42. O tema que está escrito aqui na minha Bíblia, né, que os organizadores colocaram para nos ajudar, é Jesus no Getsemane. E o tema da nossa mensagem de hoje é sobre a agonia no jardim e a fraqueza dos apóstolos. Então a gente vai conhecer um pouquinho o sofrimento de Cristo no Getsemane e também a fraqueza dos discípulos. Marcos 14, 32 ao 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Oremos mais uma vez. Pai querido Deus, tem misericórdia de nós, ó Senhor. Já te louvamos, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, viemos aqui para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para cultuar. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu te peço, ó Senhor, que o Senhor venha iluminar nossas mentes, nossos corações, para aprendermos mais do Senhor, por meio desse texto, ó Senhor, que foi lido nesta noite, que a tua palavra, que é viva e que é eficaz, ó Senhor. A tua palavra, que ela penetra e que vai até a divisão da alma, onde nada mais pode chegar, Senhor. Somente o teu Santo Espírito. Então fala conosco, já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa mesma passagem, irmãos, também temos nos evangelhos sinóticos. Também vamos encontrar essa passagem em Mateus, além de Marcos, que acabamos de ler. E também vamos encontrar também um texto em Lucas. E é sempre bom observar, se ela está em 3 passagens, é bom a gente sempre observar, porque uma acaba complementando a outra. Uma acaba trazendo mais algumas informações do que a outra. Às vezes até mudando as palavras para que a gente entenda de um modo ainda melhor, né? E eu gostaria de convidar os irmãos a ler também essa passagem em Mateus capítulo 26. Depois você marque direitinho aí, para depois você voltar para Marcos capítulo 14. Volta aí um pouquinho para Mateus, que está antes de Marcos. Mateus capítulo 26, do 36 ao 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Com a mesma reverência,
façamos mais essa leitura e depois vamos dar uma olhadinha também em Lucas. E que o Senhor nos abençoe nesse texto que é profundo, em nome de Jesus. Mateus 26, 36 ao 46. Diz assim também, sobre Jesus no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, eu vou ali orar. Foi o que também disse em Marcos, o que também está registrado em Marcos, melhor dizendo. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que sabemos que é Tiago e João, olhando o texto de Marcos, começou a entristecer-se. Marcos falou que ele foi tomado de pavor. Esse pavor a gente vê agora em Mateus, que é entristecer-se. Ele foi tomado, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, como diz também Marcos. E levando, então lhes disse no 38: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E aí Marcos não tem essa palavra comigo, mas ele está chamando para ficar ali e vigiar com ele. E aqui traz esse comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Marcos não traz essa palavra rosto, diz que apenas ele prostrou-se. E aqui a gente começa a ter uma descrição de que Jesus está ali prostrado com o rosto no pó, com o rosto na terra, profundamente triste, angustiado, e isso, a alma dele está triste até a morte. 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Assim como também ele falou em Marcos. 41, vigiai. 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, porque para que não entreis em quê? Em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez. Então Jesus faz isso 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Por 3 vezes ele vai orar, por 3 vezes ele volta, e os discípulos estão dormindo. Não puderam nem uma hora vigiar com o mestre. 45, então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos para Lucas, aí você vai passar em Marcos, depois de Marcos você vai ter Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, do 39 ao 46. Do 39 ao 46. Jesus no Getsemane. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez,
se afastou cerca de um tiro de pedra. Cerca de um tiro de pedra. Pesquisando na internet, procurando saber que distância seria mais ou menos isso. Então Jesus se distancia mais ou menos de 20 a 30 metros para entrar em oração. Orai, sim. E de joelhos, mais uma informação que temos. Então Jesus está prostrado, de joelhos, com o rosto em terra, orando, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, contudo, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essas são as palavras que o texto nos informa que ele orou por 3 vezes, fazendo esses mesmos pedidos, usando essas palavras, certo? 43. Então lhe apareceu, vem uma informação aqui que a gente não vê lá em Mateus e não vê em Marcos, e olha que consolo, né? Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, mais uma vez a gente vê agora a palavra também agonia, né? Que ele estava triste, angustiado, até a alma, né? Triste, angustiado, estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais agonia que ele sentia, é que ele estava em oração, né? Como é que a gente se comporta quando a gente está em agonia, né? Esse aqui não, esse aqui é o Filho de Deus, o nosso exemplo maior, nosso mestre por excelência. Quanto mais se agoniava, quanto mais estava nesse estado que o texto vai dizer aqui, e aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha como estava o nosso mestre. E ele cada vez mais orava intensamente. 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. Dormindo, nos outros textos vimos que seus olhos estavam pesados, e aqui informa que eles estão também tristes, né? Mas a tristeza deles certamente é totalmente diferente da tristeza que Jesus está sentindo, certo? A tristeza deles, quem sabe, é uma tristeza porque não entendiam ainda por que o mestre já estava com ele, e por que o mestre, em vez de já governar, ainda tinha que ir para a cruz. Então eles não estavam entendendo isso, já queria que o mestre já governasse. Mas Jesus está triste por outra coisa. Está tendo suor que se torna em gotas de sangue por outra coisa, e vamos ver nessa noite. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus amados, a narrativa de hoje, e eu peço que você volte a Marcos capítulo 14, do 32 ao 42. Eu quero dizer aos irmãos que essa narrativa de hoje, ela não é tão fácil, né? Teólogos e mais teólogos têm tentado explicar ao máximo essa narrativa, e essa narrativa que se trata da agonia de nosso Senhor Jesus Cristo no jardim de Getsemane, ela é uma passagem muito profunda, muito misteriosa, que temos escrito nas Escrituras. E nessa passagem estão contidas coisas que os mais sábios teólogos não são capazes de explicar plenamente. Quem pode dizer nesta noite o sentimento pleno do seu suor se tornar em gotas de sangue? Não entendemos, não conseguimos compreender no sentimento pleno, né, mais profundo. Mas o que esse texto nos dá também, irmãos, e graças a Deus por isso, pelo Espírito Santo que nos ilumina, é que também, olhando de modo também por cima, já que a gente não consegue chegar tão profundo
mas olhando do modo como o Senhor tem nos dado, pelo seu Santo Espírito, quero dizer aos irmãos que aqui tem algumas verdades que também são claras e que são muito importantes, né? Então vamos aqui ver nesta noite, vamos tirar desta passagem algumas verdades que são claras e são de maior importância. Primeira coisa nesta noite é que observemos quão profundamente nosso Senhor sentiu a carga do pecado da humanidade. E agora talvez você agora esteja entendendo qual seria a sua agonia, porque seu suor havia se transformado em gotas de sangue que caíam na terra, porque ele estava tomado de pavor e de angústia, porque que ele estava tomado de tristeza e de angústia, e que isso é uma coisa que é peculiar, que pertence somente ao nosso Senhor. Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso eu também disse a você na leitura que é totalmente diferente da tristeza que os discípulos estavam sentindo. Os discípulos estavam passando por uma falta de compreensão, talvez, e outras coisas, né? Outros desejos ambiciosos, orgulhosos, cobiçosos. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo estava passando por algo, irmãos, profundo, né? Ele sentiu, na verdade, esse suor que se torna sangue, esse pavor e essa angústia, essa agonia, essa angústia que faz o orar intensamente, na verdade é a carga do pecado da humanidade. Está escrito que Jesus começou a sentir-se, lá em Marcos 14, 33b, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. No texto que também lemos em Mateus 26, 37b, disse que começou a entristecer-se e a angustiar-se. Em seguida, a gente também leu em Marcos e também em Mateus, de que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Também lemos que ele prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. Onde a gente, observando também o texto de Mateus, diz que ele prostrou-se sobre o seu rosto. Seu rosto está com a testa no pó. Sabe que você já fez isso? Com a testa no chão, nas cinzas, no pó, no barro. Seu rosto está prostrado, ele está prostrado sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E aí a gente começa a entender que ele diz que, se possível, em Marcos, poupasse ele daquela hora. Aquela hora é o quê? A hora do cálice, certo? Que diz: passe de mim este cálice, se possível. Então aquela hora que ele está se referindo é o cálice. Se possível, que aquele cálice passasse, que aquele cálice não fosse peso, se possível, passasse aquela hora. Lucas 22, 41 e 42b, 41a e 42b, diz que de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Meus amados, se existe uma explicação razoável para essas declarações, só existe uma explicação razoável para essas declarações. E eu posso dizer aos irmãos que não foi um mero temor dos sofrimentos físicos da morte que arrancou de seus lábios essas expressões. Não foi. Ele não estava angustiado, triste, suando gotas de sangue porque ele ia sofrer. Não era por causa disso. Ele não estava por conta disso. Isso não era também, como diz em Marcos capítulo 12, 32 a 42, no finalzinho, lá no 42, ele diz: eis que o traidor se aproxima, levantai-vos,
vamos, eis que o traidor se aproxima. Essa angústia, essa tristeza, não era porque o traidor se aproximava, não é porque ele havia ser traído por quem ele acabava de ter lavado seus pés, acabava de ter celebrado junto a Santa Ceia. Não era por conta disso, não era por conta dos soldados iam prender, não era por conta de Pontos Pilatos, ou seja, quem for. Meus irmãos, esse senso, essas expressões que está nos lábios do nosso Mestre, é o senso da enorme carga da culpa da humanidade, a qual naquele momento começava a exercer pressão sobre ele, de uma maneira peculiar, porque ele é o único que poderia passar por isso no nosso lugar, ele é o único que pode ser o nosso substituto, não poderia ser outro. Havia de ser ele, já estava determinado, o Senhor já havia planejado, de que nasceria, do descendente da mulher, nasceria aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Isso já está lá no livro de Gênesis. De que o homem que foi lançado para fora do jardim do Éden, seria assim até que o homem comesse da árvore da vida, já estava apontando para ele, para Cristo. O único que até hoje, depois de ter ressuscitado, morreu, ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai e ainda está cedendo por nós. Aquele que pôde também enviar o Consolador para seus discípulos. E a gente começa a tirar como primeira lição, meus irmãos, de quão profundamente nosso Senhor sentiu a carga do pecado da humanidade. Como eu disse, não era por causa dos sofrimentos que iria passar, não era porque uma lança ia o traspassar, não era porque iam colocar esponja com vinagre ou com outra coisa em seus lábios, não é porque ele receberia uma coroa de espinho na cabeça, não é porque seus braços iam receber pregos, suas pernas iriam receber pregos, ele ia ser pendurado no madeiro. Mas, irmãos, esse é o senso da enorme carga da culpa humana. Essa culpa humana, o pecado da humanidade, leva Jesus Cristo a suar gotas de sangue que cai sobre a terra. Leva Jesus Cristo a ser tomado por grande tristeza e se angustiar-se. É isso que é nesse sentido que ele diz: Senhor, se possível, passa, me livra daquele momento, daquela hora, passa, Senhor, o cálice. Foi o senso de um indizível peso, sendo feito o peso de nossos pecados e transgressões, que naquela ocasião estava sendo lançado sobre ele, de maneira toda especial. Ele estava sendo feito maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque ele está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nesse momento, meus irmãos, que estamos vendo essas declarações de Cristo no Getsemane, seu sofrimento no Getsemane, é por conta dos meus pecados e dos seus pecados, que estão caindo sobre ele. A ira de Deus caindo sobre o seu filho, por causa dos meus e dos seus pecados, por causa de todas as vezes que você mentiu, por causa de todas as vezes que alguém adulterou, por causa de todas as vezes que você deixou de ser fiel, por causa de todas as vezes que você deixou de orar e de vigiar, por causa de todas as vezes
que você quis parecer como as pessoas do mundo, achou que o mundo tinha algo para te oferecer, por causa de todas as vezes que você, como um porco, caiu na lama e gostou de ser porco, gostou de se lambuzar. Leva Cristo a ser tomado de grande tristeza e angustiação. Leva a Cristo de soar gotas de sangue que cai sobre a terra. Cristo está a 20 e 30 metros distantes de 3 discípulos, que pede para pelo menos orar ali com ele, vigiar com ele. Ele vai orar, e ele está ali orando, de joelhos, prostrado, com o rosto em terra, tomado com a sua alma aflita até a morte. Ele começava, meus irmãos, a levar sobre si as nossas tristezas e as nossas dores, de acordo com a aliança que ele viera cumprir neste mundo. Aquele que não conheceu o pecado estava sendo feito pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado. Por isso que falou aqui de modo peculiar, porque não há outro, somente Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele não pecou. Ele o fez pecado por nós, por mim e por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está vendo? Porque você é perdoado. Porque Deus olha para você e te considera como justo. Está vendo? Porque Deus olha para você e vê que você é a menina dos seus olhos. Você é um salvo. Você é um amado do Senhor. Está vendo? Porque vem um senso de que não merecemos nada disso. Nada. Nada disso merecemos. Está vendo? Porque foi muita graça. Porque foi grande amor. Porque foi muita misericórdia. A sua natureza santa sentia fortemente a hedionda carga que estava sendo posta sobre si. Acho interessante quando a gente passa por algumas injustiças aqui na terra e a gente fica juriado. A gente fica para não viver. A gente perde sono, irmã Beth. A gente acha injustiça. A gente quer procurar um advogado. Se o advogado não der certo, a gente quer um melhor, porque achamos injustiça para conosco. Às vezes até não queremos nem perdoar o irmão, porque fez algo conosco, porque quem sabe esqueceu da paz, ou quem sabe passou na rua e não lhe viu, ou quem sabe você está pensando, botando na cabeça que o irmão tal está assim, que você é diferente. Vão criando essas coisas que não são de Deus, que não vem do Espírito Santo, que vem da carne. E a gente vê o Senhor, aquele que não pecou, se fazer maldito, se fazer pecado, no meu lugar, no seu lugar, para que a gente se torne justiça de Deus, justo. Devemos, e agora somos chamados também para mais uma atenção, que devemos perceber na agonia de nosso Senhor, no jardim de Getsemane, a excessiva pecaminosidade do nosso pecado. Esse é um assunto a respeito do qual os pensamentos dos cristãos estão sempre muito abaixo do que deveriam estar. J.C. Ryle, essa frase é dele, ele está dizendo que quando nós pecamos, ainda que você venha com a desculpa, foi uma mentira para o bem, foi uma mentira sadia, porque não tem, né? Pecadinho, nem pecadão, nem pecado santo, nem pecado sujo, né? Aí
ele diz que isso acontece quando a gente tem essas explicações. E quando a gente ama o pecado, ou paquera o pecado, ou namora com o pecado, ou é noivo do pecado. Ele diz que está faltando em nós o senso de perceber o que estamos assistindo no jardim de Getsemane. O que passou Jesus Cristo. O que nossos pecados fez com Ele. O que o pecado da humanidade fez com o Senhor. Uma natureza santa, que não havia pecado. A maneira superficial e negligente com que abordamos tais pecados, como, preste atenção, vai citar alguns: a linguagem suja, a quebra do descanso dominical, que é o dia do Senhor, o domingo, de estar aqui, de trabalhar para o Senhor, de descansar depois de 7 dias de trabalho, depois de 6 dias, não é isso? Depois de 6 dias de trabalho, está aqui. Mas a nossa quebra de fazer isso, quando escolhemos não estar aqui, ele diz: a linguagem suja, a quebra do descanso dominical, a mentira. E como eu achei maravilhoso quando J.C. Hill coloca a mentira. Porque, meu Deus, como a gente olha para alguém que está adulterando. E como somos bons em julgar. Como somos bons em ser juízes. A sociedade é muito boa também nisso. Não é? Quando vê um adúltero, quando vê uma mulher que traiu seu esposo, às vezes até em vez de chorar porque isso aconteceu, em vez de lamentar porque isso aconteceu, a sociedade muitas vezes está aplaudindo. E a sociedade está aplaudindo, quem sabe você que é crente não está aplaudindo, mas quem sabe você que é crente está compartilhando a notícia nas redes sociais, ou pelo WhatsApp, ou ligando para fulano: fulano, tu viu? É como um pastor disse uma vez, né? Que a gente até chega assim: ô fulano, olha, pelo amor de Deus, eu não estou querendo fazer fofoca não, eu estou doido para te contar um negócio. Aí vai e conta, né? Meus irmãos, ele diz que a linguagem suja, a quebra do descanso dominical, a mentira, onde muitas vezes os crentes às vezes não adulteram. Cuidado, que adulterar não é só sair com outra mulher, mas também é se olhar e desejar também adultério. Também é cobiça. E nessa lista também está a mentira. A mentira e coisas semelhantes serve de dolorosa evidência da baixa condição moral em que se encontram os homens. Portanto, que as memórias despertadas pelo Getsemane nesta noite, ou em cada leitura que viemos a fazer deste textos e demais textos da palavra de Deus, produzam nesta noite, meus amados irmãos, em nós um efeito santificador. A palavra do Senhor nesta noite não é para você sair correndo da igreja e não voltar mais aqui. Não é para entrar no seu ouvido e sair por outro lado. É para você dizer perdão, Senhor. Perdão. É para você ter cuidado daqui para frente. Porque o Senhor está nos dando nova oportunidade nesta noite. De dizer perdão e de procurar nos santificar no Senhor. Então, J.C. Hill diz: portanto, que as memórias despertadas pelo Getsemane, e eu coloco nesta noite, ou em cada leitura que viemos a fazer desse texto, produzam em nós um efeito santificador em nome de Jesus, sem importar qual a atitude de outras pessoas.
Quando eu digo qual, sem importar qual a atitude de outras pessoas, porque às vezes vamos nos comportar como os crentes, vamos dar testemunho que somos crentes, vamos ser certamente odiados por causa do nome de Jesus Cristo, porque a sua imagem está aparecendo em nós. E às vezes não queremos fazer isso porque não vamos mais fazer parte da rodinha dos amigos do trabalho. Ou não vamos mais fazer parte da rodinha dos amigos da escola. Não vamos fazer parte dos amigos da minha rua. Então ele diz, sem importar qual a atitude de outras pessoas, também envolve, sabe o quê? Quando eu digo, eu vou fazer isso, sabe por que eu vou fazer isso? E para Deus não é bom, mas a pessoa diz, eu vou fazer isso, todo mundo não faz? Não é assim? Todo mundo não faz. Eu trabalhei num local que o rapaz chegou para mim e eu disse, não vou fazer isso, isso está errado. Isso está errado, tem leis que regulamentam isso aqui e você está fazendo contra a lei. Ele disse, mas pronto, todo mundo faz, porque eu não faço? É assim. Já hoje eu escutei, de um crente. Ele não sabe que eu escutei, mas escutei. Mas não foi adivinhação não, eu não sou adivinhador não, glória a Deus. O Senhor repreende os adivinhadores também. Mas eu escutei de um crente hoje. Ele disse, todo mundo faz? Por que eu não faço? Todo mundo não faz? Por que você não faz? Jamais façamos do pecado um motivo de zombaria. Provérbios, capítulo 14, versículo 9, diz, preste atenção, não seja assim. Ele diz assim, ó, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Os loucos é que zombam do pecado. Provérbios capítulo 26, do 18 ao 19, diz que quem engana os outros e diz que é brincadeira, eita, como isso acontece. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Porque mentira é pecado, porque o pecado que você talvez esteja cometendo é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, primeiramente, observemos quão profundamente nosso Senhor sentiu a carga do pecado da humanidade. Foi pelos nossos pecados. E você deveria lembrar disso daqui para frente, quando fosse pecado. Em segundo lugar, observemos que exemplo nosso Senhor nos deixa acerca da importância da oração em tempos de tribulação. É aquilo que eu falei no início. O que é que você faz em tempo de tribulação? Eu já vi gente deixando de vir para a igreja. Minha irmã, o que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Por que você não veio mais para a igreja? Pastor, eu estou com um problema, pastor. Pronto, é assim. Mas aqui a gente vê um exemplo diferente. Quem está nos ensinando é o Senhor Jesus Cristo. E isso não foi escrito em vão. Está aqui para que a gente considere. Observemos que exemplo nosso Senhor nos deixa acerca da importância da oração em tempos de tribulação. Em sua hora de aflição, encontramos o Senhor a empregar esse poderoso remédio. Em tempos de tribulação, de aflição, ou na hora de aflição, na hora de tribulação, de angústia, de pavor, que é tristeza, encontramos aqui o nosso Senhor usando o remédio poderoso da oração. Por 3 vezes somos informados que quando a sua alma entristeceu-se profundamente, ele orou. A gente até leu no texto de Lucas que ele orava intensamente, mas ainda.
Jamais, irmãos, encontraremos receita melhor do que essa, se quisermos suportar com paciência as aflições. Romanos 12, versículo 12, é um texto também, que eu sempre lembro muito desse texto. Romanos 12, 12. Muito fácil de decorar. 12, 12. Romanos 12, 12. Graças a Deus, eu acho que não tem nenhum político esse número, né? Senão, ter cuidado daqui para frente com os números. Senão alguém ia dizer que eu estaria divulgando 12. Romanos 12, 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então sejam perseverantes na oração. E principalmente, irmãos, quando a gente estiver nesses momentos de angústia, de sofrimento, de aflições, de pavor, de tristeza, a alma está triste, está angustiada, ore, leia a Bíblia, vá para o culto de oração, vá para o estudo bíblico, vá no domingo para a igreja, se envolva com as coisas da igreja. Jamais encontraremos receitas melhor do que essas, se quisermos suportar com paciência as aflições. A primeira pessoa a quem devemos ir em nossas aflições é a Deus. Ou seja, Ele está nos ensinando que nas aflições, nas tribulações, o que é que eu faço? Ore. Fernando de Lopes tem uma pregação que o tema é: o que é que eu faço quando não sei o que fazer? Orar. A primeira queixa que devemos exprimir deve ser em forma de oração. A resposta divina, quem devemos ir, a primeira pessoa a quem devemos ir em nossas aflições é Deus. A resposta divina talvez não nos seja dada imediatamente. É importante você saber disso, porque às vezes oramos e somos tão ansiosos, queremos que as coisas aconteçam tão de repente, que é como disse um pastor, Leonardo Félix, uma vez, se eu não me engano foi ele, numa pregação, ele disse que a gente ora e somos tão ansiosos que a gente se levanta já procurando onde é que está a resposta. Já procurando a resposta. E eu fico imaginando a gente de joelho, pelo menos eu fico imaginando eu, de joelho ali, na beira da cama, orando, e quando termina a oração, rodeando feito peru, já procurando a resposta. A resposta divina talvez não seja dada imediatamente. O alívio que desejamos talvez não nos seja proporcionado de imediato. As coisas que nos submetem à prova talvez nunca sejam removidas. Temos um exemplo: Paulo ora por 3 vezes para que o Senhor tire dele o espinho na carne, e o Senhor não tira. O Senhor diz: a minha graça te basta, Paulo. Entretanto, o mero ato de derramarmos nossos corações e de abrirmos-nos diante do trono da graça resultará em bem para nós. Então, está passando por aflições, por angústia, por tribulação, ore intensamente, sem cessar. Na oração, sejam o quê? Perseverantes, como diz Romanos 12, 12. O conselho dado por Tiago é sábio e de grande peso. Tiago 5,13, ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Tem uma interrogação e na frente ele mesmo responde: faça oração. Ore pela sua causa, irmãos. Faça isso em primeiro lugar. Às vezes fazemos isso em primeiro lugar nas redes sociais. Você vai no status de alguém e está lá. Você vai no Facebook de alguém e está lá. Você vai no Instagram de alguém e está lá. Faça isso primeiramente a Deus. Depois, se precisar, procure um irmão mais maduro na fé. Procure um pastor na igreja. Procure ajuda e ore também.
Procure os irmãos e ore também. Não podemos, sim, em terceiro lugar, observemos também um notável exemplo que Nosso Senhor nos deu quanto à submissão de sua vontade à vontade de quem? Do Pai. Veja do versículo 35 ao 36, Marcos 14, do 35 ao 36. Veja como é que o Senhor coloca a sua vontade à vontade do Pai. Submissa à vontade do Pai. Marcos 14, versículo 35 ao 42. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, está vendo? Se possível, ó Senhor, se possível, Senhor. Essa causa que eu tanto tenho orado intensamente, essa causa que eu estou suando como gotas de sangue, essa causa que eu estou entristecido, que eu estou angustiado, o peso, o cálice, a tua ira. Jesus Cristo diz: se possível, lhe fosse poupada daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. E ele ainda crê que seria possível para o Senhor. Certo? Passa de mim este cálice. Contudo, aí vem, não seja o quê? O que eu quero, e sim o que tu queres. É interessante como a gente vê Cristo, Filho de Deus, o meu Senhor, meu Salvador, o seu Senhor, o seu Salvador, o meu Mestre, o seu Mestre, dizendo ao Pai que não seja como Ele quer, mas seja como o Pai quer. E é interessante como vêm os crentes querer ser discípulos de Jesus Cristo do jeito que eles querem e não do jeito que o Pai quer. É interessante. É muita ousadia. Porque o Filho não fez isso. A vontade dele, ele coloca, se submete à vontade do Pai. Ainda que sua natureza humana tenha sentido profundamente a pressão da culpa do mundo, ele orou que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E ele orou também, conforme em Marcos: e passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Em Mateus, diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em Lucas 22, 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas aí eu acabei lendo novamente aqui, é o texto de Lucas. Mas deixa eu ver aqui o texto. Lucas, corrigindo aqui o texto, Lucas, eu citei Mateus novamente, Lucas 22, a partir do 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Como está claro, irmãos? Como é notável esse exemplo que Nosso Senhor nos deixa quanto à submissão de sua vontade à vontade do Pai. Não podemos imaginar mais elevado grau de perfeição do que esse que acaba de nos ser exposto. Cabe-nos aceitar com paciência tudo quanto Deus nos quiser enviar.
Cabe-nos, irmãos, não gostar de coisa alguma, senão daquilo que Deus gosta. Você tem que gostar daquilo que Deus gosta, não é do que você gosta. Você tem que desejar aquilo que Deus deseja. Você tem que aprovar aquilo que Deus aprova e reprovar aquilo que Deus reprova. Preferir a dor se assim Deus quiser enviá-la. Aceitar amenidades se Deus assim o preferir. Mantemo-nos passivos sob a mão de Deus, não tendo vontade própria, senão a vontade de Deus. Esse é o mais elevado padrão que podemos almejar. E a conduta de nosso Senhor no Getsêmani nos serve de modo perfeito quanto a isso. Esforcemo-nos e trabalhemos para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como diz Filipenses 2,5. No que concerne a este assunto, a esta questão, oremos diariamente, esforcemo-nos por mortificar, meus amados, a nossa vontade própria. Para nossa felicidade é que agiremos dessa maneira. Coisa alguma redunda para nós em tanta miséria neste mundo, quanto prosseguimos pelo caminho de nossa própria escolha. Por conseguinte, constitui-se prova firme de que estamos sob a graça divina, o agirmos biblicamente. Agirmos biblicamente, constitui-se que estamos debaixo da graça divina. O conhecimento, os dons, as convicções, os sentimentos e os desejos servem todos de evidência bastante incertas. Com frequência, elas são encontradas nos não convertidos. E aqui eu paro um pouquinho para dizer aos irmãos, quantas coisas às vezes fazemos e queremos usar essas coisas como fruto, como comprovação de que estamos firmes debaixo da graça divina, e não estamos. Isso não são evidências. Eu me lembro, por exemplo, da passagem de amar o nosso inimigo. E você vai ver nessa passagem que amar quem nos ama, os ímpios também fazem isso. Quem sabe estamos querendo mostrar nossas boas obras, nossos frutos, e dizer que somos salvos porque estamos amando quem nos ama. Que diferença faz? Porque os ímpios também fazem isso, irmãos. E não é porque os ímpios fazem isso que são provas de que são salvos. Mas o Senhor manda a gente fazer algo mais do que os ímpios. Algo que os ímpios não conseguem. Algo que só quem está em Cristo. Algo só quem está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo só quem está debaixo da graça divina. Quer amar até o inimigo. Quer orar até o inimigo. Pelo inimigo. Quantas coisas. Você acha que uma das coisas que o crente tem que fazer, por exemplo, e até Augusto Nicodemo vai dizer, ser cheio do Espírito Santo, por exemplo, não é estar dando triplo salto mortal, ele diz, né? Bem interessante isso. Não é estar dando cambalhotas, dando salto mortal, né? Mas ele começa a citar algumas coisas que seria ser cheio do Espírito Santo. Ser um bom marido. Uma das coisas que ele diz é pagar suas dívidas. Agora me diga uma coisa. Encontramos ou não encontramos pessoas que não são crentes e são bons maridos? Encontramos ou não encontramos pessoas que não são crentes e são bons pagadores? Então quem disse que essas coisas que temos que fazer, quem disse que algumas delas são comprovações de que estamos debaixo da graça
divina. Deve acontecer uma crescente disposição de submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. Isso é uma sintonia muito mais saudável. É um sinal de que realmente estamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Por último, irmãos, e eu finalizo aqui, observemos também nesse texto de hoje quanta fraqueza pode ser encontrada até nos melhores crentes. Quantas fraquezas, e você, quem sabe, chega dizendo misericórdia, pode ser encontrada até nos melhores crentes. Marcos 14, do 37 ao 41. Marcos 14, 37 ao 41. Voltando, achou-os o quê? Dormindo. Tiago, Pedro e João, os mais próximos ali. Quem sabe? Os líderes dos líderes. Quem sabe aqueles que estavam querendo também ver se já eram, se iam ser os que iam sentar à sua direita ou à sua esquerda. Aqueles que o Senhor pegam assim e chama para vigiar, para ir orar, que achou, aqui diz no início, 14:33, e levando consigo, Jesus não leva os 12, e levando consigo a Pedro, Tiago e João. Voltando-se, no 37, voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados ou entristecidos, e não sabia o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Quantas fraquezas podem ser encontradas até nos melhores crentes? Dispomos de uma dolorosa ilustração a respeito disso na conduta de Pedro, Tiago e João. Quando deveriam ter ficado acordados e orando, caíram no sono, sendo convidados por nosso Senhor a vigiar em companhia dele, puseram-se a dormir. Ainda que avisados, poucos antes, como a gente viu em alguns textos anteriores, que o perigo estava às portas e que a sua fé fraquejaria, mesmo sendo avisados, eles fraquejaram, eles dormiram, embora até bem pouco tempo também tivessem estado à mesa do Senhor. Em todas as suas emocionantes solenidades, deixaram-se vencer pelo sono. Nunca houve prova mais conclusiva de que os melhores dentre os homens são apenas homens, e que enquanto os santos do Senhor estiverem em seus corpos corruptos, estão cercados de fraquezas. Por isso o Senhor está nos dizendo nessa noite: vigiai e orai, despertem, levantem, não durmam. Essas coisas, irmãos, como eu já disse, foram escritas para nosso aprendizado. Cuidemos para que essas coisas não tenham ficado registradas em vão. Estejamos sempre em guarda contra aquele espírito preguiçoso, indolente e indulgente na esfera das coisas espirituais, que é natural a todos nós, especialmente no que concerne às nossas orações particulares. Quando sentimos que tal atitude nos está assaltando,
Lembremos-nos de Pedro, Tiago e João no Getsêmani e exerçamos cuidado. Se sua atitude está nessa atitude, ou está caminhando para isso, em vez de orar, dormir, em vez de vigiar, dormir, em vez de estar percebido, estar desapercebido, acorde, exerça cuidado. O solene conselho dirigido por nosso Senhor aos seus discípulos deve retinir com frequência em nossos ouvidos. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está vendo? Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não se envolver com as coisas de Deus, não procurar crescer na graça e no conhecimento do Senhor, vamos entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É interessante que às vezes a gente encontra um irmão que pecou e a gente vai exortá-lo, ensiná-lo, corrigi-lo, conversar com ele, repreendê-lo, se for necessário até disciplinar, se for necessário, se for caso de disciplina. É interessante como enchem a boca para dizer: pastor, o espírito, pastor, está pronto, mas a carne é fraca, pastor. E quem disse que o Senhor está aprovando essa mensagem? Para você se encher com a boca, com suas salivas na boca e dizer essa passagem, dizer fora de contexto, querer contextualizar para explicar seu pecado? O Senhor aqui está nos alertando, irmãos. Vigiem, orem, se envolvam nas coisas de Deus, encha a sua botija de azeite, esteja com a sua lamparina acesa. O problema, meus irmãos, não é ter uma pouca fé. O problema é não ter, é não alimentá-la. Ele diz que não esmaga a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Esse deve ser o lema do crente, todos os dias, desde a hora de sua conversão até a hora da sua morte. Vigiai e orai. Esse deve ser o nosso lema. Seu lema não é esse porque você se batizou, não. Seu lema não é esse porque você é um líder na igreja. Seu lema deve ser esse, do novo convertido, desde o dia que você se converteu até a sua morte. Vigiai e orai. Somos crentes autênticos e desejamos manter alertas as nossas almas? É uma pergunta. Somos crentes verdadeiros, genuínos, autênticos? E será que desejamos manter alerta as nossas almas? Nunca nos esqueçamos que carregamos conosco uma dupla natureza. Você tem, eu e você, uma dupla natureza. Um espírito pronto e uma carne fraca. Uma natureza espiritual inclinada para o bem. Você tem e eu tenho, mas também temos uma natureza carnal, inclinada para o mal. Essas duas naturezas são contrárias uma à outra. E se não vigiarmos e orarmos, o pecado e o diabo encontrarão auxiliares em nossos próprios corações. Que mensagem forte, né, irmãos? Se não vigiarmos e orarmos, o pecado e o diabo vai encontrar seu coração ajudando eles, a sua natureza carnal ajudando eles. Se não crucificarmos a carne e não a dominarmos, ela acabará nos dominando e ficaremos envergonhados.
Outra pergunta: somos crentes verdadeiros e queremos conservar alertas as nossas almas? Então jamais esqueçamos de vigiar e orar. É necessário que vigiemos, como se fôssemos, irmãos, soldados, porquanto estamos em território inimigo. Devemos sempre estar em guarda, devemos lutar o combate diário e guerrear a cada momento. O descanso ainda nos espera no futuro. Não é hora de dormir, não é hora de descansar, não é hora de o soldado tirar as botas nem a farda. Não é hora de tirar férias. O descanso ainda nos espera no futuro. Nos compete orar sem cessar, de modo regular, habitual, cuidadoso, em ocasiões também determinadas. Precisamos tanto orar quanto vigiar. Tanto vigiar quanto orar, as duas coisas. Vigiar e não orar equivale a demonstrar autoconfiança, soberba, egoísmo. Eu sou crente. Acabou a história. Quem disse que eu preciso estar orando para dizer que eu sou crente? Quem disse que eu preciso estar lendo a Bíblia para dizer que sou crente? Isso são palavras do inimigo, né? São pensamentos do diabo. Vigiar e não orar equivale a demonstrar autoconfiança. É como se você estivesse confiando em você mesmo. Você estivesse cheio de soberba, de ostentação da sua fé, de você mesmo, de ser um crente forte. Orar sem vigiar é demonstrar também mero fanatismo. É apenas ser um religioso. Orar e não vigiar. O homem que reconhece a sua própria fraqueza e que, reconhecendo-a, tanto ora quanto vigia, é o homem que será sustentado pelo Senhor, o qual não permitirá que ele caia. Amém? Que o Senhor nessa noite nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Possamos entender o que levou o nosso Senhor Jesus a passar por esse sofrimento no Getsemane. E possamos também ser alertados com as fraquezas dos apóstolos.